2, versículo 12. Você encontrou? Eu amo essa expressão. Filhinhos. Diz, irmão, filhinhos. Quem está falando? É a palavra de Deus. É a forma mais amorosa de um pai chamar um filhinho. É quando ele diz filhinho. É uma forma carinhosa. Então o pai, ele olha nos volta sobre o trono e diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados estão perdoados por causa do meu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Mas o conselho é este: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre, e tens a vida eterna. Aquele que permanece para sempre. Pois nessa vida tudo é passageiro. Nessa vida tudo vai passar. Céus e terra passarão, menos a palavra de Deus, menos aquilo que Deus tem falado, menos a palavra de Deus. Então céus e terra passarão, menos a palavra de Deus. Então aqui Deus escreve para os pais, para os filhos, para os jovens. Deus está dando um aviso, Deus está trazendo simplesmente uma revelação, uma direção. E quem está escrevendo é nada mais do que o apóstolo do amor, aquele que entende de amor. Por isso ele fala dessa forma carinhosa, por isso que ele escreve dessa forma carinhosa, dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo, sabe por quê? Porque os teus pecados estão perdoados. Havia algo escravizando a sua vida, havia algo que desde o início veio para escravizar a sua vida, há algo que o diabo tentou por muito tempo escravizou vidas. Como assim? Lá no Jardim do Éden, no dia comum, no dia a dia, apareceu lá a serpente e simplesmente ela falou: Eva, bom dia. Você viu que árvore bonita? Então os olhos de Eva se arregalou. Onde? Esta? Não, essa árvore a gente não pode comer, disse Deus, para nós não comermos, porque o dia que der nós comermos, nós com certeza morreremos. Não, pelo contrário, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, você vai discernir o bem e o mal, você vai ter discernimento, você vai ser sábia, vai ser uma mulher entendida. Então a concupiscência dos olhos foi a atração que ela encontrou. Quando ela olhou para aquilo, chamou, cativou. Eu fico assim olhando, imaginando quantos anos, quantos dias, quantos meses Eva havia passado pelaquela árvore, tinha visto, mas nada lhe chamava a atenção, porque ela simplesmente olhava. Mas no dia em que a serpente, na figura do diabo, veio e chamou a atenção dela, trouxe então a concupiscência nos olhos, então os olhos dela ficou atento àquilo, e ela simplesmente partiu para a concupiscência carnal, comendo. E logo mais, quando nós somos atraídos pelos olhos, quando entra a concupiscência da carne, uma coisa inevitável: a pessoa passa a ter uma vida soberba, porque a soberba ela vem e toma conta do resto. Então Paulo, ele disse simplesmente: o bem que é para fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Por isso eu esmurro a minha carne, por isso eu mato a minha carne, para que ela não me soberbeça, para que ela não queira ser, para que eu não venha querer ser mais do que convém. Ainda que eu fui no terceiro céu, ainda que eu subi e vi coisas inefáveis, eu esmurro a minha carne para não me engrandecer. Porque a hora que eu achar que eu sou grande, a hora que eu achar que eu sou grande, aí não estou perdido. Porque o dia em que Sansão se achou forte demais, sábio demais, autossuficiente demais, ele caiu.
não só caiu, mas morreu cego e envergonhado, porque ele morreu escravizado, tendo que rodar uma roda de noite, não sei quanto tempo rodava, mas como escravo. Então nós precisamos entender, aqui o apóstolo está escrevendo que o pecado não mais pode escravizar, porque Cristo na cruz morreu para nos livrar da maldição da lei, para nos livrar da escravidão do pecado. Mas ele diz: olha, mas vem algo aí que pode te separar de Deus. Antes era o pecado, agora é o amor ao mundo e às coisas do mundo, é o modismo do mundo, é a forma do mundo, é as coisas do mundo. Por isso Paulo escreveu dizendo para que eu e você não nos conformássemos com o mundo, não assumíssemos a forma do mundo, mas transformássemos pela renovação, pela mudança do nosso pensamento. Porque se nós fazemos as coisas do mundo e tentarmos encaixar as coisas do mundo com as coisas de Deus, simplesmente Deus disse: o meu amor não está nele, porque aquele que ama as coisas do mundo, aquele que vive o padrão do mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é do mundo é passageiro, mas as coisas de Deus, elas são eternas e permanecem, e com certeza permanecerão. Então o apóstolo do amor, ele escreve dizendo: e no mundo tem três coisas. Então ele faz menção de três coisas que nós precisamos entender. Uma delas diz como concupiscência da carne, a outra diz concupiscência dos olhos, e por terceiro ele diz soberba da vida. Pastor, o que acontece? Eva e Adão caíram nas três coisas: caiu na concupiscência dos olhos, caiu na concupiscência da carne e caiu na soberba da vida. Pastor, o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa autossuficiente, é uma pessoa que se acha que ela é autossuficiente, é uma pessoa que acha que ela pode, é uma pessoa que acha que tudo pode, é uma pessoa que acha que é melhor, desde que você seja melhor que Deus, mas não pisa ninguém. Mas muitas pessoas, elas acham que é mais do que os outros, elas pisam nos outros, elas se acham autossuficientes. Essas pessoas, diz o Senhor, essas pessoas eu derribarei. Quem é? Os autossuficientes. Sansão foi um deles, caiu com toda a sua força. Nós conhecemos aqui, e a Bíblia diz que Paulo tinha um amigo, e esse amigo também caiu, porque ele se achou autossuficiente. E nós temos encontrado e passado percorrido, e muitas pessoas têm caído porque se acham autossuficientes. A palavra do Senhor diz que sem Ele eu não sou nada, e sem Ele não posso fazer nada, sem mim nada podereis fazer, sem mim não sou nada. Portanto, eu fico com aquilo que o apóstolo João escreveu, dizendo: eu não sou digno nem das desatar a sua sandália, convém que a cada dia eu diminua, para que verdadeiramente Ele cresça. Porque se tem alguma coisa, e se tem alguém que é grande, não é eu, é Ele. É Ele. É Ele. Nós encontramos também um homem na Bíblia chamado Moisés, um homem que falou face a face com Deus, um homem que tinha tudo, mas ele abriu mão de tudo para viver e fazer a vontade de Deus. Lá no livro de Hebreus escreve dizendo que Moisés, ele simplesmente, sabe o que ele fez? Ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu viver no deserto do que no aconchego das riquezas do palácio, porque ele sabia que tudo aquilo era concupiscência carnal dos olhos, e com certeza seria soberbo com a sua vida, porque ele seria autossuficiente, e toda pessoa que se acha autossuficiente, ela se afasta de Deus. Antigamente as pessoas eram afastadas pelo pecado, mas hoje a concupiscência tem afastado também o homem da face de Deus. Moisés não quis ser chamado. Por quê? Porque com certeza, se alguém dissesse para você: olha, você vai ser chamado filho da filha do presidente do Brasil, opa, todos nós iam dizer: opa, eu agora sou alguém importante. Isso traria um certo engrandecimento. Mas na época, Faraó era o governador de todo o Egito. A sua filha era a mãe de Moisés,
mas ele não quis, ele não aceitou ser chamado, sabe por quê? Para que não houvesse no seu coração soberba, para que ele não fosse engrandecido além do que convém. Paulo diz: não acha cada um de nós mais do que convém ser, porque nós não somos nada sem ele. Mas eu amo ainda a expressão de Jacó, quando ele disse que não é nada, que ele é apenas um verminho, mas simplesmente Deus usou ele para que ele fosse o pai de uma nação inteira, porque dos 12 filhos que nasceu a nação de Israel. Então nós vemos aqui a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pastor, mas como que eu trato isso? Ele chamou na cruz. A cruz. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento. Deus está falando do quê? Está tratando. Quando ele fala da concupiscência dos olhos, ele está falando da nossa vida espiritual. Que a hora que Adão e Eva foram traídos pela concupiscência dos olhos, eles caíram. E é o que eu trato na cruz, porque a cruz com certeza vai transformar as nossas vidas. E sabe o que acontece? O diabo não tem acesso ao seu coração, mas ele tem acesso à nossa mente, aos nossos pensamentos. E o mais interessante é que os nossos pensamentos, eles geram ações, e nós pensamos, e conforme nós pensamos, agimos. E se eu estiver pensando errado? Vai agir? Certo? Não. Diga para o irmão: a mente processa e o corpo executa. Ah, quem olhou aquela árvore que a serpente deu a ela a declaração de que ela poderia comer, de que ela poderia comer e não morreria, mas os seus olhos se abriram, ela simplesmente pensou: eu vou comer. Pensou errado e agiu errado. Comeu. E ele deu para o seu marido, e ele engana. É o grande momento. O diabo engana, tem acesso ao meu coração, mas ele tem infiltrado os meus pensamentos, porque mente vazia, oficina dele. O que ele faz? Simples de tudo: lança um pensamento errado na sua mente. Lança um pensamento errado na sua mente. E alguém fala para você: olha, não é assim, é assim. Mas você não examina as escrituras, não busca de Deus saber se é. Fica pensando aquilo, e aquilo que você pensa que é errado, você vai lá e faz e toma uma atitude errada. É assim que o diabo tem escravizado as pessoas. É assim, ele não mais escraviza pelo pecado, mas ele escraviza pelos pensamentos. Ele nos leva, mas Paulo escreveu dizendo: renova, muda a tua maneira de pensar. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o diabo pode escravizar pelos pensamentos? Sim. Pergunta para Jacó. Jacó nasceu, recebeu o nome de Jacó, e Jacó nada mais significa do que enganador. E ele simplesmente passou a vida dele quase inteira de engano. Quem é você? Jacó. É mesmo que ele diz: eu sou enganador, eu sou enganador. Sabe o que aconteceu? Ele enganou o irmão para se apostar na bênção. Teve que sair fugido, foi lá para a casa do seu tio Labão. Chegando lá, sabe o que aconteceu com ele? Trabalhou 7 anos com Raquel. No dia do casamento, acordou na cama com Lia. Pastor, enganaram ele. Sim. Engano. O que ele foi enganado? O que ele foi ser enganado? O pensamento dele. Sabe por quê? Quando Jacó nasceu, deram o nome de enganador. E ele pensava: eu sou enganador, eu sou enganador. Enganou o irmão e agora está vivendo vida de engano. E agora está sendo enganado. Foi muitos anos enganado. Foram muitos anos de engano, que na sua mente ele dizia: estou sendo enganado. E foi mesmo. Até o dia que ele tomou uma posição e Deus mudou a sua história. Deus mudou a sua história de Jacó. Porque o dia que ele tomou uma posição, a vida dele mudou. É um homem que não tinha nada, passou a ter grandes coisas. Por quê? Porque Deus mudou sua história. Para você saber da realidade, o seu tio era muito abençoado pela presença de Jacó, e Jacó não era. E
Então ele foi transformado na hora que mudou o seu pensamento. Essa é a cruz de Cristo. Nós precisamos compreender a essência da cruz. Pastor, a cruz, ela muda o meu pensamento? Não. Diga, seu irmão, ela não muda o seu pensamento. A cruz crucifica a sua carne. Então a cruz é para amortecer, para mortificar o nosso corpo. Diga, seu irmão, apresentei os vossos corpos como sacrifício. E onde é o lugar de sacrifício? Na cruz. Pastor, eu quero viver a vontade perfeita de Deus, eu quero vencer a vida, eu quero ser alguém na vida. O que eu preciso fazer? Apresentar o meu corpo a ser crucificado na cruz, e a minha alma para ser renovada conforme a palavra de Deus. Diga, com tua carne crucificada e a alma renovada vai experimentar o novo de Deus. Porque com minha carne crucificada, eu crucifiquei a concupiscência da carne, não faço mais o desejo da carne, e com minha mente renovada, eu estou com novos pensamentos. E se eu estou com novos pensamentos, eu terei novas atitudes. Diga, a mente processa e o corpo executa. Todas as vezes que nós pensamos algo errado, nós temos uma ação errada, temos uma atitude errada. Mas o mais duro de tudo isso, que nasce do coração do homem, uma soberba, que ele não dá um braço a torcer. Como assim? É verdade. Teve uma atitude errada, porque pensou errado, comeu da árvore, simplesmente pecou. Deus desce na virada do dia como costumava. Adão, cadê você, Adão? Estou aqui. Adão, você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Não, eu não sou culpado. Culpado é a mulher que o Senhor me deu, ela. Sabe o que é isso? Achou suficiente, porque as pessoas que acham o suficiente, elas nunca reconhecem: eu errei, eu pensei errado, eu agi errado, eu fiz errado. As pessoas que são soberbas, elas jamais abaixarão o topete, jamais abaixarão o seu nariz, elas nunca reconhecerão o seu erro. Adão, o que foi que você fez? Culpado é ela. Então Deus olha e diz: mulher, o que foi que tu fizeste, mulher? Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Em quem eu vou colocar a culpa? A serpente, foi a serpente que me enganou. Ela é a culpada. Então uma pessoa soberba, jamais você vai ter levantar a mão e dizer: perdoe, eu estava errado, eu errei. Ele não admite o erro. Por isso que Deus abate, assim como bateu Adão. Adão, você agora é escravo. Foi isso que Deus falou? Não foi? Vai ter que suar para trabalhar. A terra vai crescer sem miagolho, vai ter que penar para ter o pão. Até hoje você tinha com facilidade, a partir de hoje vai ser penoso o teu trabalho, e sob o suor do teu rosto, o trabalho das tuas mãos, assim vai te dar e poder o pão penoso da terra. Mulher, agora você vai ter dores fortes, porque estou aumentando a dor da tua gestação. Pastor, por que o senhor acha que Adão e Eva queria se soberbeceu? Simples, eles queriam ser igual a Deus. Foi isso que chamou a atenção. Ele se achou autossuficiente e não mais dependente de Deus. O que gerou no coração de Eva e Adão, de Adão e Eva, foi simplesmente a independência. Quando a serpente falou: você vai ser igual a Deus, vai saber discernir as coisas, vai ter vida própria, vai ter entendimento. Opa! Quem aqui tem menos que 18 anos? Levanta a mão. Pergunta para esse jovem qual é a maior vontade deles. Ele vai dizer: eu quero ter 18 anos. Pergunta por quê? Você nota no nariz, vou responder por mim mesmo. Dentro de nós, amados, gera algo chamado independência.
Nós não queremos ser dependentes de ninguém, nós queremos ser independentes de todos, nós queremos ser dono do nosso próprio nariz, e é isso que tem matado as pessoas, é isso que tem levado as pessoas aos caminhos errados, é isso, porque se nós temos pais, somos dependentes deles. E os filhos hoje não querem mais ser dependentes dos pais, eles querem sua vida independente. As pessoas hoje não querem mais ser dependentes de Deus, elas querem não que Deus faça, mas que Deus tenha a obrigação em fazer, porque nós colocamos assim: Deus, se o Senhor não quiser, não vem mais na tua casa. Estamos fazendo Deus de empregado nosso, e Deus não é o teu empregado, Ele é o teu Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais orar, não vou fazer mais nada, vou cair no mundo. E porventura Deus é nosso empregado, Ele tem a obrigação de fazer alguma coisa? Ele chamou, embora Ele não tenha obrigação, Ele tem feito muito por você, continua fazendo e sempre vai fazer, mas Ele não tem obrigação, porque Ele não é o nosso empregado, Ele é o nosso Senhor. E nós temos simplesmente lembrado de Deus quando nós precisamos de algum favor. Nós temos lembrado de Deus quando a circunstância está difícil. Nós temos lembrado de Deus quando a água está subindo demais. Quando nós precisamos de um bote salva-vida, quando nós precisamos de um socorro, quando nós precisamos de um salva-vida, aí nós lembramos dele. Mas o diabo tem sido astuto e tem escravizado a nossa geração. Ele tem usado outras estratégias para corromper o homem. Ele tem usado a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e tem usado a soberba da vida. Sem contar que os homens hoje não são mais escravos do pecado, mas é o escravo da moda. Faz de tudo para ter as coisas da moda. Olha, saiu um sapato novo, trabalha o mês inteiro só para comprar um sapato. Escravo da moda. Trabalho o mês inteiro para comprar uma calça nova. Não que isso deva ser errado, mas se você está vivendo em função disso, é errado. Pastor, mas não é bom comprar uma calça? Sim, mas ser escravizado a ponto de deixar de fazer um monte de coisa, de tudo, para ter aquele objeto, isso é escravidão. É porque eu vi na televisão, é porque eu vi na mídia, é porque eu vi a propaganda. É o bombardeio da informação. Ele bombardeia de informação. Por onde nós passamos informação, por onde nós passamos informação. Liga o celular, mensagem, informação. Passa outdoors, informação. Liga a televisão, informação. Liga o rádio, informação. Nós vivemos a era digital, informação daqui. Às vezes está no culto, toca aquele barulhinho lá, é uma mensagem. Para de ouvir Deus para ver que mensagem quem mandou. Cada informação. E o que o diabo quer com isso? Diga para o irmão, encher a tua mente. Aí a pessoa vê o culto, ouve aquela mensagem linda, dá uns glória. Aí no outro dia alguém pergunta: foi no culto onde? Fui. O que pregou? Sabe que eu não me lembro? Eu não me lembro. Que mesmo foi? Não lembro. Mas foi uma mensagem linda. Foi linda a mensagem. O pastor falou bonito, mas o conteúdo nós não lembramos. Sabe por quê? Porque o diabo vai enchendo as nossas vidas. E quando ele não consegue escravizar pela moda, ele escraviza pelos afazeres. Ele coloca tanto entretenimento, tanta diversão, tantos prazeres, que nós somos escravos dos afazeres. Mas o mais interessante é que Deus criou você. E quando Ele criou a raça humana, Ele colocou como fazedores humanos. Foi esse o nome que Ele deu. Você é um fazedor humano. Diga, fazedor humano. Pastor, não foi isso que Ele falou. Foi ser humano. Ah, foi ser humano. Então você não é um fazedor, você é um ser humano. Sabe o que Ele está dizendo que você é um ser humano? Para você não ser escravo dos afazeres.
E o maior exemplo que ele deu é que, sendo ele Deus, diga, sendo ele Deus, incansável. Já viu um dia Deus falou assim: olha, espera um pouquinho aí, ó, dá um time que eu estou cansado. Governar esse mundo não é fácil, dá um estresse, dá um cansaço, preciso de férias. Alguém já viu Deus de férias? Já viu Deus tirar um dia de folga? E por que ele fez a terra em 6 dias e no 7 descansou? Sabe o que estava dizendo? Filhos, eu, sendo Deus, onisciente, onipotente, onipresente, sendo Deus Todo-Poderoso, fiz, trabalhei 6, descansei 1. Você é um simples mortal, descanse. Que você não é escravo dos afazeres. Antes de fazer, você seja um ser humano normal. Pastor, você não trabalhando, não tendo sustento. Ah, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, em vão é se levantar cedo e dormir tarde, porque vai comer o pão duro e de dores. E não adianta você trabalhar demais. Pastor, eu vou levantar 2 horas da manhã e vou pegar o patente, e quando for meia-noite eu vou dormir. 2 horas, sabe o que vai acontecer? Vai ser em vão, é o que Deus diz. Porque você está tão sobrecarregado que você não tem tempo para ouvir Deus, não tem tempo para Deus, porque está ocupado com os afazeres da vida, não tem tempo para Deus. E esta é a estratégia do diabo, minar o teu tempo para você não ter tempo para Deus. Pastor, o que acontece com quem não tem tempo para Deus? Diga, seu irmão, está perdendo tempo. Pastor, quem não tem tempo para Deus perde tempo? Prova, tá bom. Quantos anos o povo de Israel andou no deserto? 40. Eles ganhou tempo ou perdeu tempo? Sabe quantos dias era de viagem? Se andasse bem devagarzinho, contando os passos, não dava mais do que uma semana. Eles só precisavam de uma coisa: ter tempo para Deus. Eles não tiveram. Diga, seu irmão, ficou 40 anos. E o pior é que ainda não chegou. Muito não chegou ainda. Depois de 40 anos, ele deu tempo e ainda não chegou no lugar da promessa. Tem muitas pessoas que o diabo tem conseguido prender elas e torná-las escravas dos afazeres. A história de Maria e Marta. Uma separou o tempo para Deus, ela estava lá cuidando dos afazeres da vida. E Jesus falou: Marta, Marta, essas coisas nem tempo. Deu tempo para mim. Ela é bem-aventurada, separou um tempo para mim. Mas pastor, tem que cuidar das coisas, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar das coisas. E não tem um tempinho para Deus? Outro tipo de escravo já tem feito essa geração. Diga, seu irmão, é os escravos digitais. Como que é? É assim. Outro dia eu vim no culto, parei do lado do carro, o motorista e o passageiro nem se comunicaram. Cada um levantou o celular e estava ali. Outro dia eu estava num restaurante com a minha esposa conversando. Nós olhamos para uma mesa de 8 pessoas. Elas estavam conversando no celular. Aí eu, enquanto meditava, Deus me mandou fazer para ele. Fazer o quê? Vou criar um Facebook e um MSN para Deus. Deus falou: cria para mim lá, MSN e Facebook. Mas para que, Deus? Porque eu tenho certeza que as pessoas vão falar mais comigo. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter mais tempo para mim. Eu tenho certeza que as pessoas vão ter mais disposição de falar comigo pelo MSN e pelo Facebook. Mas eu quero dizer a você que a linha que nós falamos com Deus é uma linha direta, é ininterrupta, não dá um lado, não cai a linha, é uma linha contínua, e a qualquer momento do dia da hora você pode ligar e Ele vai responder, porque Ele diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A linha de Deus é a linha direta. Ou será que ele vai precisar de criar um Facebook, um MSN para nós falarmos com ele? Seria mais fácil. E nós falaríamos muito mais com Deus. Mas se eu não crucificar a minha vontade,
A concupiscência da minha carne, jamais eu vou ver a glória de Deus, porque a minha carne quer sentar no sofá e ficar ali, ó, clique, 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 ou quando não, que é prazeroso, mas é escravizador. Outro dia um pastor pregando, ele no final da mensagem falou assim, e assim terminou o diálogo, e o pai, naquele amor todo, falou assim: boa noite, meu filho. E o filho respondeu: boa noite, meu pai. Cada um desligou seu celular e foi dormir. Eles estavam falando pelo Facebook. Perdeu o tato. A Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor se esfriaria. E o diabo tem usado estratégias para que o amor se esfrie, fazendo com que as pessoas sejam escravas dos afazeres. Sair uma ordem lá no inferno e o diabo diz: olha, precisamos mudar a estratégia. A nossa estratégia está falida. O homem já não cai na nossa estratégia. E qual é a estratégia? Bom, já que nós não conseguimos interromper eles e buscarem a Deus, nós vamos sobrecarregar eles com afazeres, com entretenimento, com diversões, vamos bombardear todo ele, vamos criar coisas bonitas, incríveis, vamos colocar bastante auditório, vamos cheios de informação. E com tudo isso eles vão ficar tão cheios de informação que eles vão se afastar de Deus ligeiramente. Esse foi o plano do inimigo. Aí eu lhe pergunto: ele tem tido êxito ou não? Eu disse, irmão, ele tem tido êxito ou não? Ele tem tido. Ah, pastor, eu estou participando do culto, eu não perco, eu ligo lá e fico assistindo. É o comodismo. Estamos acomodados. Cuidado com as estratégias. Pastor, mas não é certo? Aonde ele trabalha? No teu pensamento. Ele vai te levar a uma prisão mental. Mas Paulo escreveu dizendo, para que nós venhamos quebrar as fortalezas do diabo e toda altivez que se domina e que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que as pessoas não querem mais conhecimento de Deus, que elas não querem mais ouvir a verdade, que a verdade liberta. O diabo tem tentado levar elas a não ouvir mais a verdade. Aí quando o pastor é duro e fala a verdade, ela sai dizendo: vou procurar outra igreja, esse pastor é muito duro. Aquela pelo menos só fala da bênção, da prosperidade. É essa igreja que eu vou, olha, não ouvi nada, só prosperidade e provisão. Diga para o seu irmão: onde está o teu coração? Ali está a tua riqueza. Se o seu coração está na riqueza, você é escravo do dinheiro. E o dinheiro de mamão. Jesus diz que jamais o rico vai entrar nos céus, porque o amor dele está no dinheiro. Não é que rico não entra no céu, é que o que está com amor ao dinheiro, porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está no alto, então você vai buscar as coisas do alto de Deus, vai buscar em Deus e ser transformado por Ele. Mas se as suas coisas estão neste mundo, então você vai aceitar a escravidão do diabo, a qual ele vai te escravizar com os afazeres, com a moda, com a era digital, com os prazeres, com o dinheiro. Pastor, mas é errado no celular? Não. Até o momento em que ele te afastar de Deus, é errado. É errado ter um computador e ter acesso à internet? Não. Até o momento em que ela tomar o lugar de Deus. Diz o Senhor: buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é o perigo. Diga para o seu irmão: aquele que é amigo do mundo, inimigo de Deus. Pastor, mas eu não devo amar as coisas do mundo, ter as coisas do mundo? Se está tomando o lugar de Deus? Não. Não.
Infelizmente, não. O diabo tem trabalhado dessa forma. Diga para o seu irmão, amar o mundo é quando ele toma o lugar de Deus. Isso é amar o mundo. Porque o amor é desesperado, que as pessoas têm dado mais lugar para as coisas do mundo. Ele tem trazido muitos atrativos e tem tentado nos dominar. Se você está amando mais o mundo e as coisas do mundo que Deus, é que você já é amante do mundo. E o Deus verdadeiro ficou para trás. Então lembre-se disso. Se nós não tivermos tempo para Deus, nós estamos perdendo tempo de verdade. Diga ao seu irmão, as voltas que teríamos que dar para alcançar as coisas seria muito menos se tivéssemos ouvido Deus, falado com Deus. Diga para o seu irmão, não entendeu ainda. Se tivéssemos tempo para Deus, daríamos menos volta nessa vida para alcançar as coisas. Se tivéssemos falado com Deus e ouvido Deus, daríamos menos volta. Mas nós não ouvimos Deus. Nós ouvimos as pessoas, nós ouvimos os amigos, nós ouvimos o diabo, nós ouvimos a circunstância, mas nunca ouvimos Deus. Eu aprendi na minha vida de dar voltas a ouvir Deus. Quando eu vejo uma situação, eu não quero saber o que a situação está dizendo, eu quero saber o que Deus está falando. Que a circunstância vai mostrar algo para você. Ela vai dizer, existe, está vendo? Nada está dando certo. Ó, abandona a carreira. As pessoas vão dizer, você não está dando certo, ó, cada um do seu lado, separe. O diabo vai dizer, Deus não te ama porque você está sofrendo. E a quem você está dando ouvido? A um Deus que deixou os céus e veio ao teu encontro para resgatar você do inferno e levar você para os céus. Fez isso com amor, fez isso para a transformação da sua vida. A quem nós temos dado ouvido? A quem nós temos dado ouvido? A quem? E em quem? Porque a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são de Deus. E o apóstolo escreveu exatamente isso, que vem aí o anticristo de livros. Eu estou escrevendo para que vocês não sejam pegos de surpresa, que vocês atentem às coisas espirituais. Porque a concupiscência dos olhos vai tentar te cegar, trazer cegueira, para você não ver as coisas como de fato elas são. A concupiscência da carne vai te levar à escravidão, porque você vai falar e vai fazer o desejo e a vontade da carne. E quando você é atraído pela concupiscência dos olhos e com a concupiscência da carne, você vai se tornar uma pessoa soberba. Vamos para a igreja, não? Quem não vai? Porque dentro dele já definiu, não preciso de Deus, já se achou autossuficiente, não preciso. Aí vem a soberba da vida, tem sido a queda, com certeza. Mas lembre-se, sem mim nada podeis fazer.